pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar o experimento 4, método de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Bem, e aí nesse caso nós vamos falar aqui brevemente esses 5 tipos aqui de modo de separação de misturas. Sendo que eu sei que vocês já viram lá na teoria, né, ao longo da disciplina, um pouco sobre isso. Então aqui só fazendo um resumo, né? A filtração, ela serve para a separação dos líquidos e em que princípio ela se baseia? Em termos do tamanho das partículas, né? Então a partir daí, usando o funil adequado, a gente consegue fazer a separação dessas partículas. Tem um tipo de funil que é o funil que a gente usa o papel filtro, vocês que a gente vai ver daqui a pouco no experimento. Tem outros tipos de filtração também, de filtros, né, que a gente usa para fazer a decantação, usando o funil de decantação. Né? Nesse caso, usa-se para fazer a separação de líquidos immiscíveis, aqueles líquidos que não se misturam, tipo água e óleo, por exemplo. Né? E que princípio que se baseia? Na diferença de solubilidade dessas substâncias e também na diferença de densidade entre elas. Bom, e tem também a centrifugação. A centrifugação nada mais é do que o ato de utilizar uma centrífuga para fazer a separação da mistura. E o que ela se baseia? No mesmo princípio que a decantação, né, que por isso que ela é chamada de, uma certa forma, uma decantação acelerada. O princípio é o mesmo que se baseia na solubilidade e na densidade, especialmente na densidade, a diferença de densidade entre as substâncias. Tipo um exemplo, o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, se eu deixo para decantar ali, eu não vou separar os glóbulos brancos do vermelho só porque eu deixei ali a amostra em repouso. Mas, se eu colocar numa centrífuga e na velocidade adequada, eu consigo sim separar os glóbulos brancos dos glóbulos vermelhos, por exemplo. Tá bom? Então, é muito útil, por exemplo, nesse tipo de funcionalidade. A destilação ela é usada para separar líquidos, e aí, no caso, o princípio básico que a gente se baseia é na diferença do ponto de ebulição entre estas substâncias. Então, se eu tenho uma amostra em que eu tenho substâncias ali que estão bem distribuídas, bem dissolvidas uma na outra, ou seja, são miscíveis uma na outra, mas eu quero separá-las. Eu posso fazer, se elas tiverem pontos de ebulição diferentes, eu posso sim estar utilizando a técnica de destilação para fazer a separação. Por exemplo, se eu tiver uma substância que tem um ponto de ebulição X, uma outra com ebulição Y, aquela que tiver o ponto de ebulição mais baixo, no ato assim que eu atinjo o ponto de ebulição dela, eu consigo coletar, por evaporação, condensação, processo de evaporação e condensação, eu consigo coletar aquela amostra, restando naquele recipiente apenas aquela substância que tiver o ponto de ebulição maior. Daqui a pouquinho no experimento vocês vão observar isso. A cromatografia ela serve para separar e identificar as substâncias e o princípio que ela se baseia é no tempo de retenção. Cada substância também tem as suas características específicas, então acaba que esse tempo de retenção é justamente em função dessas características que proporciona essa respectiva molécula, né, a interagir seja com a fase móvel, seja com a fase estacionária. E acaba que, como cada uma vai interagir de uma forma diferente, em relação às suas estruturas e tudo mais, acaba que, por tempo de retenção, eu consigo estar fazendo essa separação e de quebra para fazer a identificação, conhecer a identidade dessas, o tempo de retenção de cada uma delas. Bom, então agora vamos para a prática, né, porque eu sei que vocês certamente já têm toda uma ideia teórica sobre isso, já viram sobre isso, então vamos para o experimento. Então, gente, essa aqui é uma centrífuga, tá? A gente não vai realizar a centrifugação agora, mas eu só para mostrar para vocês como é o princípio de funcionamento, né? Então, aqui ligando, aqui ó, aqui esse botão é para velocidade, esse aqui é liga-desliga, e esse aqui é para o tempo que eu quero que a centrifugação aconteça. E aqui dentro, ó, vocês tem um rotor, né? Dentro dos rotores vai ter os tubos, as cápsulas com seus respectivos tubos, né? Então, aqui a gente coloca a substância, deixa aí em rotação e aí a separação acontece,
Só ligando ela para vocês verem aqui, ó. Ligando. E eu coloco aqui a velocidade que eu quero. O tempo aqui, né? Então percebam, ela tá rolando, olha lá, ó, tá girando. Então, ok? Então é dessa maneira que a gente consegue trabalhar a centrifugação. Então, pessoal, esse aqui é o nosso sistema de destilação que foi montado, né? Então aqui, ó, é o condensador. Aqui é o banho termostatizado, que está uma temperatura aqui, olhando aqui no termômetro, né? Tá em 85 graus, mais ou menos. Lembrando que a temperatura do etanol, ela é em torno de, acho que é 87, né? 90 e pouco, não lembro. Qual que é a temperatura de ebulição do etanol? Quanto? 79? 79 graus Celsius, então a gente está em 85, então está numa temperatura assim que atinge, ele pode ser aí evaporar, né? Então o condensador serve para condensar, como o próprio nome diz. E para isso, para condensar um vapor que sai aqui, ó, ele vai aqui, tá aquecido, né? O vapor que sai, como é que tá fechado, o vapor passa por aqui, por esse caninho. E aí dentro desse condensador, perceba que tem um vidro, tá? E aí que tá conectado aqui, ó. E aí ele vai cair dentro desse Erlenmeyer. Já tá pingando, se vocês perceberem, ó, caiu o pininho agorinha. Olha, ó, tá vendo? Tá pingando. Percebam isso? Que tá gotejando aí? É o etanol que já tá saindo. Ó, tá vendo? Viram isso? Pronto, isso aí é o etanol que tá gotejando. Como é que essa condensação pode acontecer? É porque aqui por fora, vocês percebem que está passando, aqui no condensador, tem a entrada de água por aqui por baixo e ela sai aqui por cima. É na parte externa daquele caninho que passa aqui dentro, passa uma água resfriada. Ela tá ligada aqui na torneira, ó. Ela fica o tempo todo passando por aqui, entra, resfria e sai um pouco mais morna aqui por fora, tá vendo? Beleza, então é assim que acontece a condensação. Entra no quente, entra o vapor, condensa aqui dentro do condensador e nós coletamos aqui dentro do Erlenmeyer. Agora, só para finalizar, aí então o experimento dizia isso, que vocês pegassem um certo volume aqui de etanol, né? Que eu não lembro agora aqui, vocês leem o roteiro, colocassem nesse balão, fizesse então a destilação, montando esse processo, a gente já montou, e coletasse aqui o etanol. Feito isso, que nós agora fizéssemos para testar se isso aqui é etanol, né? Pegar um pouco desse etanol que nós obtivemos, colocar em uma cápsula de porcelana e riscar um fósforo e ver se ele acende, porque a gente sabe que o etanol é volátil. Então a gente vai fazer isso agora. Eu vou pôr aqui um pouco do etanol. Opa! Um pouquinho de etanol, um pouquinho de fósforo. Não gosto muito disso não, mas tira pra mim essa água, esse aqui. Era pra eu ter tirado o palito dentro pra vocês perceberem que não é o palito que tá pegando fogo, é o fósforo. Ai, ficou. Peraí, gente. Deixa eu tirar esse fogo. Ai. Tira esse palito daí. Vocês estão vendo que o fogo não é o palito. Ui. Misericórdia. Gente, isso aí é o etanol que tá queimando. Tá bom? Então tá certo. Pronto, essa era a parte que a gente fazia a... Gente, isso aqui não tá errado. Misericórdia. É a parte que a gente faz a queima do etanol. Pronto. Agora vamos prosseguir para outro experimento.
agora nós vamos realizar o experimento de filtração, que é moer em um almofariz. Está aqui o almofariz, gente. Então, tá aqui todos os materiais, eu esqueci de dizer no começo do vídeo, né? Todos os materiais que nós precisamos para fazer esse experimento são os listados aqui no roteiro, está lá no cigarro, né? A diferença é que no roteiro está como utilizar folhas de laranjeira, né? Não consegui, então eu trouxe folhas de hortelã grossa, hortelã. E esse aqui é o que a gente chama de o almofariz, né, com estilo. Então a gente vai colocar a letra A, pede que a gente faça isso, né? Então, para antecipar a coisa, eu meio que já fiz isso aqui. Eu triturei, eu cortei em pedaços menores essa folha, né? E coloquei aqui, certo? Aqui ele já macerado. E o etanol, os 30 ml de etanol, pede que a gente coloque aqui, né, conforme o roteiro diz, dentro do... colocar um pouco, que eu pus só para ajudar aqui na hora de... bem mais perto do experimento. Pede para transferir para o outro recipiente, então eu vou fazer a transferência aqui para o becker. Se bem que na real a gente não tem que fazer isso, né, de derramar. Só um instantinho. E aí, feito isso, a gente vai proceder para a filtração, usando o Erlenmeyer, usando o funil simples e o papel, tá aparecendo? E o papel de alumínio e o papel de filtro, tá? Então a gente dobra ali no meio, faz uma segunda dobra aqui no meio e abre uma das abas aqui, ó, ok? E coloca aqui no funil. Pronto. Põe aqui. E aí eu faço a transferência do material, certo? Pede aqui que antes a gente consiga misturar bem, né, o solvente com o material que eu estou fazendo a extração, né, matéria-prima. No caso aqui é a folha de hortelã. E aí eu faço então a transferência. Em cima da agulha de vidro dobrando, né? Aproveitando o resto do etanol que ficou aqui ainda. Então é importante que todo o material ele passe, né, o máximo possível, né, do material a gente consiga fazer a filtração por todo ele.
Outra coisa que vocês devem ter observado é a posição como eu coloco o material, ou melhor, o becker, usando o bastão, né? Para fazer, ao invés de derramar direto, para evitar a perda de material, a gente sempre coloca bem onde tem essa parte aqui do becker, a gente posiciona o bastão de vidro para poder fazer a transferência. Bom, então essa é a forma mais simples que a gente tem de fazer a filtração no laboratório. E de obter um extrato, né, em laboratório, extrato de plantas. O que vai mudar aí, no caso, é só o tipo de solvente que eu utilizo, se é metanol, se é etanol, se é acetona, se é de petróleo, é clorofórmio, acetonitrilo, seja lá qual for o solvente, porque daí, dependendo do solvente, eu vou separar, eu vou obter extratos diferentes. Eu posso ter só clorofila, eu posso ter antraquinonas, eu posso ter só fenóis, enfim, ou fenóis com outras flavonoides, enfim. Então depende muito do tipo de solvente que eu utilizo para o que eu estiver separando aqui, né? Vai depender disso. Da afinidade do solvente quase com os constituintes químicos, né, que contém aí a matéria-prima, tá? Então se eu quisesse agora avançar um pouco mais, tipo, agora eu quero, ó, percebam, gente, aqui, ó, que então a parte sólida está ficando retida no papel, não é? E a parte que foi solubilizada no etanol, então passa, como eu falei, né, por tamanho de exclusão, tamanho de partícula, a gente consegue separar aqui o material sólido do líquido. Bom, e se eu quisesse ainda mais fazer uma separação, porque igual eu falei, que tem várias substâncias, tem clorofila, tem fenóis, tem várias outras classes aqui de substâncias juntas. Então, se eu quisesse identificar e isolar essas substâncias, eu poderia usar outras técnicas de separação, como a cromatografia, por exemplo. Tá bom? Então, é só coletar o extrato, passar lá no equipamento, na parte dos acessórios adequados, e daí a gente iria fazer essa devida separação. Tá? Se tiver curiosidade, pode ler também mais um pouco sobre essa técnica. Bom, então deixa eu terminar aí e vamos para o próximo passo, que é o experimento da cromatografia em papel. Bom, como eu falei, a cromatografia a gente consegue separar as substâncias, né? Onde tem uma parte que a gente chama de fase móvel e fase estacionária. Bom, a fase móvel, que no nosso caso vai ser o etanol, eu vou colocar 20 ml de etanol, como pede aqui no roteiro, né? Ele pede primeiramente que vocês cortem o papel para a gente preparar a fase estacionária. A fase estacionária, no nosso caso, vai ser o papel, cortar em tamanhos aí que vai dizendo as dimensões, usar régua, não sei o que, já está pronto, né? Então, colocamos batido aqui com papel, com grafite e marcamos com canetas hidrocor, marcamos com pontos aqui no violeta, no verde, no marrom e no preto, não é? E aí, essa é a fase estacionária, que é aquela fase que vai ficar parada, e vou colocar aquela fase móvel, que é o etanol, que ele vai conseguir eluir através da fase estacionária. Então, o etanol, ele pede aí que nós coloquemos cerca de 20 ml de etanol, então vamos lá, 20 ml. Aquela historinha que eu digo para vocês, né? Então, vou dar tudo gordo para fazer a medida correta, conforme a menisco. 20 ml. Vou colocar aqui. E vou colocar então a fase móvel. E com o papel parafilme, com o plástico, aqui, para evitar que o etanol evapore, né? E nós sabemos que o etanol é volátil a essa temperatura ambiente aqui, ele evapora facilmente com o tempo, né?
deixando aí. Já consigo ver os primeiros resultados, né? Percebo, eu não mostrei o antes, mas aqui, ó. O antes, olha o roxinho, o antes. Olha como já começa a eluir, o etanol já começa a passar pelo papel, tá mostrando bem aí? E aí aquela corzinha roxa, a rosa, né, já começa a subir, o azul já começa a subir do verde, já começamos a subir um azul também aqui do marrom, também o azul já começa a subir do preto, e as cores vão começar a se definir aí, tá? Então isso vai acontecendo, eu vou logo explicando para vocês o que vai acontecendo aí, né? Vou dar um exemplo aqui do verde, que eu acho que é mais prático de explicar. Se essa substância fosse só a verde, igual está sendo mostrado aqui, o que acontece? Se fosse só a verde, é porque seria aquela cor verde primária, né? Seria a substância exatamente com essa cor. Mas se ela está iluindo com uma outra cor, significa que é outro pigmento que está passando aí, né? Está sendo iluído. Um outro pigmento que tem coloração azul. Então significa o quê? Que essa cor verde, na verdade, é uma combinação de cores, de pigmentos com cores diferentes que resultou nessa cor verde. Vocês vão perceber ao longo do tempo, com o passar do tempo aí dessa iluição, daqui a uns 10 minutos, por exemplo, que o verde, na verdade, vocês estão vendo isso aqui, ó? Esse aqui é um resultado de um experimento desse com o mesmo papel. Então o que aconteceu? Ó? Aqui era o roxo, aqui é o verde, aqui é o marrom e aqui é o preto. Olha no que se desdobraram as cores. Este é o resultado, tá bom? Olha lá, tá começando a ir. Então acaba que o verde que estava bem aqui nesse ponto, ele vai ficar em quê? Vai se desdobrar só em amarelo e azul. Significa que aquele verde que estava aqui nada mais é do que uma mistura de dois pigmentos, o amarelo e o vermelho, e o azul. Igual a gente faz lá no nosso, né? A gente já sabe que a gente pode obter a cor do azul, do verde, pela combinação do amarelo com o azul. Quem nunca fez essa experiência na vida pode pegar dois pigmentos, um azul e um amarelo, juntar os dois e ver que vai dar exatamente o verde. Então, essa tinta, aquela caneta que eu pinguei bem aqui, era simplesmente obtida a partir da junção de dois pigmentos diferentes e a gente conseguiu provar aqui. Porque se fosse só de um pigmento de cor verde, ele não iria fazer essa separação igual aconteceu aqui. Então a gente conseguiu separar dois pigmentos usando uma cromatografia em papel. E aqui é só para a gente mostrar mesmo de maneira didática esse princípio da cromatografia fazendo a separação. Porque mesmo no equipamento ele faz mesmo a separação realmente dessas substâncias, a gente consegue isolar, coletar em frascos diferentes e tudo mais, tá? Então, ó, percebam que aquele verde que eu falei, ó, o azul já está lá em cima e bem na pontinha do verde já começa a desbotar, aparecer, despontar lá um amarelinho. Tá vendo? Porque realmente ele vem por último. O verde vai elui primeiro, né? E o verde o azul vem mais depois. O amarelo vem mais depois, né? O azul vai subindo, aí que o amarelo começa a ir se arrastado. Tá? Igual tá acontecendo já, o amarelinho aqui na base já começa a subir. Então é isso, gente. Esse vai ser o resultado. Tá aqui o antes e o depois que vocês já estão vendo. E o depois de 10 minutos vocês vão chegar neste resultado aqui, tá bom? Muito bem. Então vamos para só mais uma coisa que eu queria falar aqui, é a questão do tempo de retenção, né? Cada uma das substâncias tem um tipo de interação, né, com o solvente, mas também tem um tipo de interação com a fase estacionária, que é o papel, no nosso caso aqui é a celulose, né? Então, a celulose a gente sabe que tem muito hidroxila e tudo mais, então acaba que as substâncias também interagem com essas partes da molécula ricas em hidrogênio, né? Então, por isso faz com que elas umas fixem mais do que outras, dependendo das suas polaridades, das suas características específicas. Muito bem, agora vamos para, eu acredito que é o último, que é o experimento de decantação usando o funil de decantação. Nesse caso aqui estão os materiais que vamos utilizar. Este é o funil de decantação,
dexano, aqui está o iodo e os Beckers que vamos fazer uso. E isso aqui. Aqui diz que adicionar 10 ml de hexano no Becker, primeiramente, então vamos nós. Eu vou utilizar essa proveta de 10 ml para fazer a medida. Cheiro forte. Desenho deles. Agora eu vou colocar um pouquinho do iodo aqui. Uma bolinha, esse aqui é o iodo, tá, gente? Iodo. Lembrando que iodo é iodo molecular, né? Dois átomos de iodo para formar uma molécula de iodo. Não é o elemento iodo, é a molécula. Os dois átomos de iodo estão ligados. Então, coloquei aqui o iodo. Vou ver se eu vou melhorar esse aqui, tá meio assim. E aí eu vou solubilizar esse iodo aqui dentro do hexano, né? O branco fica melhor de ver. Chega, né? Pronto. Conseguimos solubilizar o máximo de iodo dentro do... aqui, né? Aí agora eu vou transferir para o funil de decantação. Já me certifiquei de que a torneira está fechada, né? Fazendo aí a transferência. Ele pede que nós coloquemos adicionar 10 ml de hexano no Becker para separar o iodo, dissolver o nosso bastão, transferir o conteúdo do item para o funil de decantação, que vamos fazer, ao funil de decantação adicionar 20 ml de água. Então eu vou pegar agora 20 ml de água. Eu posso até usar esse armário. Eu vou usar esse aqui que tinha hexano. De água, que é água destilada na piceta, e vou acrescentar ao funil. Atenção. Acrescentei o funil. Agora, gente, pede pra gente fazer o quê? Que a gente
agitar um pouco o funil e esperar a decantação, né? Então eu vou agitar aqui esse funil, segurando aqui, né? Ele tá firme e vou agitar um pouco. Aqui, ó. Vou colocar aqui de volta e vamos aguardar a decantação acontecer, a separação. Observem. Vamos aguardar um minutinho, só enquanto a separação acontece. Então, gente, esse aqui é o resultado da separação. A gente guardou aqui um minuto mais ou menos. E aí percebeu-se que, mesmo depois de a gente fazer uma emulsão, misturar bem, separou aqui a água do hexano e o hexano aqui, tá, o iodo a gente percebe que está na parte de cima, né? Então, vocês vão perceber lá que, quando for fazer o relatório, né, que, igual a gente falou, a densidade é uma das principais fatores aí que vai fazer com que a gente esteja separando esses materiais aqui. E a solubilidade. Então, água e hexano não se misturam. Esse aqui, o hexano, é apolar, esse aqui é polar. Então, não se misturam, por isso a água está aqui e o hexano está aqui. A água está embaixo porque ela é mais densa, esse aqui é mais leve, né? Então está em cima. E o iodo está onde? O iodo, a gente sabe que é uma molécula também apolar, né? A gente já entende, porque essa questão da polaridade, né? Não tem polaridade, por quê? Porque a forma, a estrutura da molécula, né? E o fato dela ter de um lado e de outro a mesma composição, então se eu cortar bem no meio essa molécula, ver que esse lado aqui é igual a esse outro lado aqui, então eu percebo que, que a densidade eletrônica que aqui do meio, que fica entre os núcleos, né, está sendo igualmente compartilhada pelos dois átomos, então acaba que ela se torna uma molécula apolar, sem polaridade. Então, se eu digo que essa aqui é apolar, essa aqui também é apolar porque a diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e carbono também é pequena, então acaba que não é significativo esse então, né? Que a molécula também é apolar. Então os apolares se entendem, os apolares se solubilizam um no outro, né? E não querem nem saber da água porque ela é polar. Então tá. Resumindo a história, o iodo está aqui junto com o hexano na parte roxa, né? Então, se a água é mais densa, ela que está aqui embaixo, basta eu abrir aqui, tirar a pressão, né? Eu tiro aqui a tampa, abro então a torneira, vai ficar difícil de enxergar daí, mas abriu a torneira aqui, ó. Daqui, gente, senão não dá certo. Abro a torneira. E faço aí a separação, coletando a parte mais densa aqui no becker, que no caso é a água. Gente, ok, né? Então nós separamos a água, vocês viram que passou um pouquinho aqui, eu quis tirar a mão meio que para vocês visualizarem bem, né? E acabou que não fechei a tempo e, né, Então, mas enfim, a água, vocês perceberam que ela fica aqui, passou um tiquinho de iodo, né? Vocês percebem um pouquinho aqui porque eu não fechei a tempo, mas a lógica é pela decantação, a água aqui, né, e o hexano com o iodo aqui, tá? Então a gente só tem que ficar atento na hora de fechar a torneira no momento apropriado para não haver, né, essa separação. Então é isso. Eu espero, é isso o experimento de hoje, né? Aqui tem algumas questões que eu coloco. Perguntando sobre essas técnicas que nós utilizamos hoje. Aqui no roteiro da aula fala um pouco mais assim, né, dessas técnicas, tem até umas ilustrações.
O objetivo do experimento também consta aqui, só lembrando que esse roteiro lá no siga. Eu acho que já está, se não tiver, vou colocá-lo. Separar misturas homogêneas e heterogêneas utilizando diferentes técnicas de separação. Esse foi o nosso objetivo da aula de hoje e eu espero ter alcançado esse objetivo aqui junto com vocês, tá ok? Então é isso, gente. Até a nossa próxima aula.